verdadeira justiça e santidade. Então, pelo que deixai a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo, pois somos membros uns dos outros. Somos membros uns dos outros. E ele está falando do corpo de Cristo. E uma das coisas tão lamentáveis hoje contra Jesus e que bloqueia o novo mandamento é a quantidade de crentes desonestos, oportunistas, mentirosos, com os quais convivemos o dia inteiro em nossos relacionamentos. E de má fé, de engano, fraudulentos. E aqueles e outros que muitas vezes estão tentando ouvir e tomar uma decisão de andar segundo a palavra do Senhor, eles vão tendo decepções com quem confia, e depois é lesado, e depois confia em outro, a mesma coisa, chega a certa altura, depois de 3, 4, 5, eles desistem e dizem, vamos ficar longe, porque isto que a Bíblia diz, não se pode viver. Esta é a realidade do espírito de Laodiceia. É a maior desgraça que pode vir a um ser humano. É desgraça maior do que o estado original dos ou de ímpios. É termos conhecido a Jesus, termos recebido a revelação de Jesus, tal como todo que se faz ou se torna evangélico recebe, e tornar-se morno da relação com ele. E como temos ouvido, os irmãos que têm acompanhado lá pelo site, e temos ouvido repetidamente, o que cria a religião evangélica, a mentalidade evangélica e a dinâmica funcional evangélica como religião, é exatamente o espírito de Laodiceia. E então, nós temos a aparência de ser algo que não somos. E mantemos a forma, mantemos a aparência. Isso nos segmentos evangélicos nos quais ainda parece haver algum temor de Deus. Porque nos segmentos mais populares ou numerosos hoje, o que fazem, o que encaminham como ação oficial e formal daquela dinâmica chamada de evangélica, estas coisas jamais se cogita, porque é o uso do que se chama evangelho para todos os fins iníquos, tendo em vista lucro pessoal, riqueza e status, poder. E nesses ambientes jamais se tocaria nesta questão. E se tomasse a palavra de Deus para usá-la, iria usá-la para extorquir mais ainda das pessoas. Usando a questão do que Jesus fala a respeito desse estado espiritual, né? Então, ele diz, pelo que deixai a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo, pois somos membros uns dos outros. Como pode nós mentirmos para o nosso próprio corpo? É esquizofrenia, perturbação mental. E mais, irai-vos e não pequeis. Não se põe o sol sobre a vossa ira. É impressionante essa revelação nesse lugar, porque parece que ela está deslocada. Não é? Parece que ela parece solta. Irai-vos e não pequeis. Que o Senhor está falando de impulsos de ira que podem surgir nos ambientes e circunstâncias mais inesperados. O que nos faz irar? O que produz em nós o ímpeto de ira? É quando nós nos sentimos agredidos,
ou lesados de alguma forma, não é? Quando sentimos que o que era nosso, o que era direito nosso, que nos era devido, irai-vos e não pequeis. Bem, temos direito de nos irarmos, mas não temos direito de pecar. Mas em que contexto ele está trazendo esta revelação? É claro que é um mandamento que é completo em si mesmo, mas o contexto dentro do qual ele está nos diz muito mais do que simplesmente as questões de ímpetos, de reações que nós temos quando alguma coisa não está bem, especialmente quando nos aflige ou toca aquilo que nós achamos ser nosso. Mas observem que este mandamento é a sequência do que ele vem dizendo e está conectado imediatamente com o verso anterior, em que, se o texto bíblico não tivesse sido distribuído em capítulos e versículos, certamente o que está no verso 5 seguiria o ponto após outros. Pelo que deixai a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo, pois somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis. Isto em nossos relacionamentos com os nossos irmãos a nível de corpo. O Senhor está nos dizendo que há um tipo de passividade que tentar mantê-la é fraude. Ou seja, nós continuamos sendo pessoas normais e podemos reagir a situações indevidas e mesmo a questões agressivas, mas se nós somos lesados por alguém que mente, que nos causa prejuízos, podemos nos indignar, mas se alimentarmos isto, o nosso pecado se tornará mais grave do que o que aquela pessoa cometeu contra nós. Esta ira, este tipo de sentimento, de ressentimento, é atrair e chamar o diabo, os demônios, para assumir o controle do nosso íntimo. Dos nossos relacionamentos ao longo da vida, os contextos onde nós mais cometemos este pecado são os da família. Porque como família nós passamos muito tempo próximos uns dos outros. Irmãos, uma família com 3, 4, 5 filhos. Às vezes a gente encontra algumas com 5, né? Outro dia, ouvimos a notícia de uma família que tem 18, o casal que tem 18 filhos. Agora ainda tem pequeninos. Você imagina o que tem de conflito dentro de uma cidade destas? Né? Todos que tiveram irmãos, 2, 3, sabem muito bem contra a ira. Um provocou no outro e um teve contra o outro. Mas, em outros ambientes, esses tipos de ira são mínimos. Mas nos relacionamentos mais autênticos, mais intensos, os relacionamentos mais autênticos e mais intensos, surgem atitudes que provocam a ira